Olá pessoal e bem-vindos a mais um Home Report. Como devem esperar, este é o report do segundo dia do VOA 2022, um segundo dia que me surpreendeu, não esperava que fosse tão bom, de um cartaz que pessoalmente não me era tão atrativo, mas antes de falarmos disso, já referir que três coisinhas, as duas habituais, de que a reportagem da Loud, assim que estiver pronta, vou colocar nos comentários, também para subscrever, e ainda uma nota que o nosso espectador MZ Metal meteu no comentário do vídeo de ontem em relação à nossa apreciação global. Realmente falhamos nesse aspecto e tal como eu disse nesse comentário, podem ir ver no vídeo anterior, a organização teve 5 estrelas, o espaço impecável para o que era. Como também eu disse, não tivemos a oportunidade de verificar na edição de 2019, nós estivemos presentes, mas em relação às nossas expectativas, 5 estrelas, muita variedade de comida, alguns pontos negativos, o preço estúpido das bebidas, da cerveja, da comida, muito elevado para aquilo que é a realidade portuguesa. Num contexto de um festival é um valor mesmo muito elevado. Também nota para, não é bem negativa, mas é o que é, a minúcia das revistas pela polícia à entrada à procura de coisas ilícitas. Percebe-se, obviamente que se percebe, mas de qualquer forma, em alguns aspectos talvez um bocado exagerado, principalmente para quem vai carregado de material fotográfico e tem que tirar tudo ali. Não foi propriamente, tivemos ali um compasso de espera um bocado elevado, mas pronto, é o que é, e percebe-se perfeitamente que as forças de autoridade obviamente estão a cumprir as suas ordens e a cumprir o necessário para manter a segurança pública, portanto, mas esse pormenor, e no primeiro dia, aliás, houve enormes filas, também por alguma falta de indicação que havia duas entradas. Tiveram depois, quando a fila estava quem chega logo do lado direito, quando estava enorme, tiveram que depois, passado meia hora, chamar a atenção que havia uma entrada que não estava a ser usada do outro lado, do lado esquerdo do palco. Portanto, estas pequenas indicações, também a forma de lá chegar pela A5, quem vem da segunda circular ou quem vem do túnel do Grilo, depois Alfragide e segue em frente para a A5, é um tirinho, não há mesmo muita complicação para sair, também sem grandes complicações. Quando nós chegámos não tivemos problema nenhum de estacionamento, acredito que se calhar depois, para quem chega depois, seja um bocado complicado encontrar lugar, mas daquilo para quem chega antes, 5 estrelas. E de resto, o saldo bastante positivo em relação às condições, em relação à envolvência e ao ambiente fantástico, portanto, tudo 5 estrelas. Já que tiramos isto da frente, vamos então passar à análise mais cuidada das atuações das bandas do segundo dia do VOA Heavy Rock Festival 2022. O segundo dia começou com os Alien Weaponry, o segundo dia do VOA, e é uma banda que nunca me puxou muito, confesso. Eu quando ouvi o primeiro álbum, antes de ouvir o primeiro álbum, quando li o comunicado de imprensa e havia todo um conceito de extraterrestres mas também um bocado ir buscar alguma da cultura da Nova Zelândia. Aliás, a forma como eles começaram o concerto no VOA foi precisamente com aquele ritual dos All Blacks. Espero que não me esteja a enganar, porque eu não sou grande conhecedor de rugby, mas a equipa da Nova Zelândia, que antes de começar os jogos tem todo aquele ritual, aquele aparato. Foi assim que eles começaram o concerto.
Mas o seu som basicamente é uma mistura de new metal com metalcore, portanto não é propriamente algo que me entusiasme, não pelo, também um bocado pelo estilo em si, mas por quando surgiu não trouxe nada novo, eu senti que não trouxe nada novo, mas ao vivo a banda deu um grande espetáculo e as poucas pessoas estavam, poucas em relação ao dia anterior, Bizarra teve mais pessoas, mas também no segundo dia a música começou mais cedo, começou às 4 horas, enquanto no primeiro dia começou às 5. Portanto, mas o público estava totalmente focado e deram um grande. Tenho que dar a mão à palmatória porque não só é uma banda perfeita para festivais e para aquecer o público, conseguem entusiasmar e conseguiram e têm uma excelente presença em palco e conseguiram uma grande interação com o público. Não só conseguem fazer isso muito bem, como também a sua música enquadra-se neste estilo mais festivo nos festivais, principalmente de verão. Encaixa muito bem, portanto foi um bom início do segundo dia e também enquadrava-se, era das bandas que se enquadrava no espírito mais voltado para os fãs mais jovens, não é? Bring Me The Horizon foi o cabeça de cartaz, portanto enquadrou-se perfeitamente os Alien Weaponry e o saldo foi positivo, sem dúvida. Segunda banda, Gaeria que vieram um bocado à última hora substituir os Sylosis que cancelaram digressão europeia, não foi só em Portugal, portanto como grande parte, se não a totalidade das mudanças no cartaz. Os Gaeria surpreenderam-me muito porque eu não estava a par da mudança de formação, portanto o vocalista saiu, que ainda gravou o álbum, mas ele saiu e foi uma surpresa interessante, o que me deixa ainda mais com expectativas maiores em relação ao futuro dos Gaeria, porque os Gaeria tinham toda uma componente teatral que de certa forma não encaixa num festival de verão a tocar à noite. Gaeria tinha sempre uma componente mais teatral, que jogava muito com o jogo de luzes e sombras e que esse efeito perde-se um bocado durante o dia. De qualquer forma, tiveram iguais a si próprios, comunicaram com o público, o novo vocalista comunicou com o público, algo que inédito também, foi a primeira vez que via a acontecer comunicação entre os Gaeria e o público, e mostraram música nova, o que também foi muito bom, e no geral foram 4 músicas, mas foi uma meia hora muito intensa e que, lá está, vai trazer um bocado variedade a este segundo dia, também conseguiu trazer isso, e de certeza que foi uma boa introdução, porque como eu tinha dito em relação aos Alien Weaponry, este dia foi um dia mais apelativo, se calhar para as camadas mais jovens, e é uma boa forma de introduzir e foram bem recebidos, portanto saldo positivo e surpreendente. A música nova soou muito bem ao vivo, e também, apesar da estranheza inicial, queremos ver mais os Gaeria neste formato quarteto e ver como é que a banda se desenvolve e evolui para além do formato que muito estabelecido dos 2 primeiros álbuns e dos muitos concertos que vimos deles ao vivo. Queremos ver como é que isso evolui ao vivo, como é que é a orgânica da banda a partir de agora, mas muito interessante, uma excelente surpresa perante as expectativas que nós tínhamos. Crossfaith, mais uma
excelente surpresa, uma banda que não conheci muito porque lá está o seu estilo de som, tal como os Alien Weaponry, não é propriamente aquele que me fala mais ao coração. No entanto, porque é uma mistura de música eletrónica, industrial, mas mais industrial para a música de dança do que propriamente o industrial no sentido que Godflesh e Ministry, coisas assim. Portanto, metalcore eletrónico, podemos dizer que é isso, com muito groove, que obviamente não é aquele tipo de som que nós, ou pelo menos eu, entusiasma mais. Mas mais uma vez tenho que dar a mão palmatória, ainda mais que os Alien Weaponry deram um concerto brutal. Enquanto os Alien Weaponry pronto, houve ali algumas limitações a nível da interação, do impacto de interação que eles tiveram. Estes Crossfaith, vimos crowdsurfing de guitarristas a fazer crowdsurfing, Walls of Death, Circle Pit. Na primeira atuação da banda, a banda é japonesa, primeira atuação da banda em Portugal, e com pessoas com quem falámos, conquistaram novos fãs, e acho que eles saíram muito satisfeitos com a sua participação, e o público, de certeza que daquilo que eu tenho apanhado aqui e ali foram uma das grandes surpresas deste segundo dia do VOA, porque tiveram uma atuação, para quem gosta de metalcore e para quem gosta da vertente eletrónica mais dançante, deram um grande concerto. Para quem não gosta, mesmo assim, ao vivo, vale a pena ver, e neste ambiente foi impressionante a forma como meteu o público todo a saltar e como conseguiu trazer a festa, que é isso que se pretende ao fim e ao cabo. E o que dizer de Phil Campbell and the Bastard Sons a tocar Motorhead? Para já há um grau de ceticismo, e quando foi a confirmação ficar assim, ok, temos uma banda de tributo a tocar Motorhead, mas atenção, estamos a falar de Phil Campbell, o guitarrista que mais tempo teve nos Motorhead, de cerca de 20 anos, se não mais, e o guitarrista que mais tempo teve lá, que tem uma banda formada com os seus filhos, menos o vocalista, e é Motorhead, e foi uma interpretação de clássicos, Iron Fist, Bomber, We Are The Road Crew, obviamente Ace of Spades, que teve o maior impacto, foi celebrado porque é um dos clássicos de sempre do heavy metal. O Overkill, afinal, obviamente, que é um dos temas emblemáticos, e que eu já posso dizer que ouvi o Overkill tocado ao vivo por alguém que fez parte dos Motorhead, porque obviamente não dá para ressuscitar, infelizmente, o Lemmy, mas sentiu-se que o Lemmy esteve ali, e foi, lá está, perante um público, ou perante um cartaz voltado para o público mais jovem, foi celebrado. Houve um bocado, depois de Crossfaith, houve um bocado de expressão do público, houve muito pessoal a sentar-se, mas também houve depois, eles acabaram por conquistar o público que se foi chegando e fazendo a festa, e foi um concerto memorável, por muito que seja uma opção, e foi um bocado a opção de recurso, porque foi mais uma desistência. O público acabou por provar que foi uma boa aposta, e que nada melhor que o Motorhead para trazer um bocado de rock and roll a um festival. Portanto, não há nada de mal nisso, e o resultado foi para mim um dos concertos do dia, uma das grandes surpresas, porque lá está, as minhas expectativas estavam um bocado em baixo, embora eu quisesse ouvir obviamente os clássicos de Motorhead, mas perante o cartaz todo não seria daquelas primeiras opções, e acabou de ser para mim um dos destaques do segundo dia. Sem dúvida que foi um dos momentos altos
desse segundo dia, e acho que também quem estava cético ou descrente em relação ao impacto do Phil Campbell and the Bastard Sons, de certeza que voltou com a palavra atrás, porque foi muito, muito bom. Mastodon era uma das bandas mais desejadas, principalmente por aqueles que não se interessavam propriamente em ver Bring Me The Horizon. Eram para esses os verdadeiros cabeças de cartaz, como no dia anterior Megadeth eram os verdadeiros cabeças de cartaz para quem não estava propriamente interessado em ver Gojira. Mas Mastodon deram um concerto fantástico, o foco da sua atuação foi surpreendente, quer dizer, não é surpreendente eles apostarem no último álbum de originais, a Stain Grim, mas apostaram bastante, bem mais do que uma banda num festival se calhar faria, que por exemplo como os Creator, embora tivessem menos tempo de antena, como os Creator fizeram, que tocaram apenas se não estou em erro, apenas um tema do novo álbum, e o resto foi tudo um bocado espalhado pelos anteriores. Neste caso não, a Stain Grim tocaram cerca de 7 ou 8 temas e depois focaram-se nos clássicos, foram intercalando, o que também se calhar foi inteligente para ir mantendo o público agarrado entre os temas do Remission e do Crack the Sky. Tocaram, por acaso Crack the Sky foi surpreendente, tocaram da Tsar, que é um tema de 10 minutos que é sublime e ao vivo não... Imaginem Pink Floyd com mais peso. Foi, pelo menos da Tsar, esse tema foi fantástico, mas tocaram muitos dos primeiros álbuns, passearam um bocado pelos primeiros álbuns, focaram-se no Stain Grim e ficou de fora os outros mais recentes, que foi, pelo menos segundo aquilo que nos apercebemos, Emperor of the Sand e Once More Around the Sun. Não, Emperor of the Sand e Once More Around the Sun. Às vezes eu teria pelo meu fantástico sotaque british. E então o concerto dos Mastodon foi muito, muito bom por essa componente e a recepção do público também, daquilo que também pudemos ver. Houve pessoas que não estavam à espera de gostar tanto, não estavam à espera desta toada mais progressiva da banda, e o resultado foi um concerto eclético, podemos dizer assim, que focou várias faces da sua carreira, mas que com foco especial nas sonoridades mais progressivas que eles aos poucos têm vindo a desenvolver. Pois ainda, para além daquilo que Troy Sanders, que foi quem fez ao longo do concerto grande parte da comunicação com o público, e nós já vimos muitos concertos, já sabemos que é normal haver um guião, já notou-se isso no concerto, principalmente Megadeth, que não foi muito diferente daquilo que eles fizeram, por exemplo, no Hellfest, mas é sempre normal ver as bandas dizerem que desejavam, que é sempre bom voltar ao nosso país, e acaba por ser rotineiro e acaba por ser uma coisa que nos sabe sempre bem, embora sabendo que é algo que eles dizem em todas as cidades. Mas neste caso, principalmente Brent Dailer, o fantástico baterista, que é impressionante ver como o homem toca e como ele canta, parece um rochinol, e ele no final do espetáculo, já a banda toda tinha saído, ele dirigiu-se ao microfone e teve um longo discurso a dizer que era muito bom estar de volta ao país, a forma como receberam. Aliás, Troy Sanders já tinha dito que 4 anos de espera foi muito tempo para eles voltarem a Portugal, mas que tinha sido muito bom, e Brent Taylor teve um discurso mais longo no final, quando todos já tinham sido um discurso mais longo que o habitual, a referir isso mesmo, da importância de Portugal para a banda e o quão eles gostam de vir cá, e depois pronto, teve a distribuir baquetas
pelo público, mas são pequenas coisas que, embora nós saibamos que é aquelas campanhas de charme que eles têm que fazer, mas que neste caso foi sentida como genuína e que foi muito agradável de ver e ouvir. No geral foi um concerto, como eu tinha dito aliás no preview, tinha ficado com uma má impressão deles, não da música deles, porque em estúdio não há nada a apontar e é uma banda que eu gosto bastante, mas o último concerto, o primeiro que tinha visto deles foi com os Metallica no Super Rock em 2007, o som estava péssimo e aqui limparam essa imagem, pelo menos que eu tinha em relação a eles, com um som perfeito, um som e uma abordagem progressiva que faz com que os veja com outros olhos, porque uma coisa é uma banda lançar um álbum de orientação progressiva e depois ao vivo sabendo que isso não vai funcionar bem e pegares naquelas coisas mais orelhudas que sabes que o público gosta. Outra coisa é ter a coragem e a ambição de não, isto que foi feito é isto que nós queremos fazer, é isto que queremos mostrar e foi uma aposta ganha, sem dúvida. Mastodon, um dos grandes destaques deste segundo dia. Bring Me The Horizon. Os Bring Me The Horizon, como já devem ter reparado, não seria das minhas escolhas para a cabeça de cartaz, para já. E deixou-me muito, posso partilhar agora, ceticismo em relação ao segundo dia, que por acaso até teve mais pessoas que o primeiro. Aliás, a minha expectativa seria que o primeiro dia seria o mais forte, mas não, este segundo dia teve muitas mais pessoas em relação ao primeiro. E os Bring Me The Horizon não me converteram, como os Gojira, que eu confesso que fiquei com vontade de ouvir mais. Os Bring Me The Horizon quase que não, mas eu já explico. Mas não fiquei com vontade de os conhecer muito mais, a não ser... eu já explico. Mas Bring Me The Horizon conquistou-me a nível de atuação. Foi o concerto da noite. Justiça completa. Deram um excelente concerto. A banda de Sheffield teve, desde o início, obviamente que havia quase aquela meio frenesim beatlesco do género de as meninas aos gritos, não sabia se eram meninas se eram rapazes, mas o pessoal aos gritos, assim que a banda entrou em palco e havia muita euforia, o que é bom haver esse entusiasmo e estava muitas pessoas interessadas em ver, e eles deram um concerto irrepreensível. Só o facto de Oliver Sykes, e nós sabemos a versão dos ingleses a falar outras línguas, mas Oliver Sykes a falar todo o concerto, praticamente todo o concerto em português, ok, português manhoso, às vezes não se percebia muito bem o que é que ele queria dizer, mas só o esforço, não foi um bocadinho, não foi muito obrigado, não foi uma frase que se diz depois do muito obrigado, foi o concerto todo a comunicar em português, a puxar pelo público em português, a dizer para fazer circle pitch, a dizer para saltar, a puxar pelo público em português, é de um valor, o meu respeito por eles cresceu exponencialmente, foi mesmo impressionante de ver, e o espetáculo que eles trazem é impressionante de ver. Obviamente que musicalmente os Bring Me The Horizon começaram com aliás, como muitas das bandas de metalcore começaram com aquela mistura de death metal com a parte mais hardcore, e até se calhar um bocado de deathcore no caso deles, e aos anos, com o passar dos anos eles foram mudando foram metendo coisas emo, foram metendo música eletrónica, foram metendo pop, e aliás aquilo que principalmente nos primeiros temas, aliás, e eles focaram-se muito no último EP, que é quase um álbum, mas o último EP é Post-Human, qualquer coisa que eu não me recordo, eles focaram-se muito nesse EP e não foram aos primórdios da sua discografia, mas é um som bastante voltado para... há um sabor pop, um sabor forte daquilo que entendemos como pop, de dançante,
O impacto no público foi brutal, um som perfeito, nem muito alto. Por exemplo, em Mastodon o som estava tudo nada alto demais para o que seria recomendável, para o que seria recomendável para a sua música ser apreciada. Ali não, o Bring Me The Horizon, um som fantástico, palco quase parecia um videoclipe, e o som perfeito, via-se tudo na perfeição, tudo limpinho, alto, mas cristalino, e foi impressionante. Mais uma vez digo, fiquei com curiosidade de ouvir a fase embrionária deles, onde eles eram mais extremos, e agora este Post-Human também trouxe algum desse peso de volta, mas sem dúvida que esta abordagem mais pop é aquela que eles estão a apostar, e apesar de apelarem às camadas mais jovens dos apreciadores de música pesada, eles já são uma banda que presta a fazer 20 anos, portanto 2 décadas, não são uma banda nova, já andam nisto há muito tempo, só que realmente os últimos álbuns, os últimos anos têm sido voltados mais para sonoridades mais pop, o que faz com que, obviamente, a malta mais jovem tenha mais interesse. Mas foi um digno cabeça de cartaz, retiro o pensamento que tive, e foi uma boa chave de para o segundo dia, que de certeza quem foi lá para os ver não poderia ter sido melhor. Foi perfeito para as suas expectativas. E assim foi o segundo dia do Voa. Foi um dia muito bom. Como já disse no início, o recinto é fantástico, os preços são um exagero, mas fora isso, ambiente fantástico, som fantástico, tudo nota 10. Portanto, não percam o terceiro dia. Nós daqui a bocado lá estaremos para depois amanhã vos contar como foi. Entretanto, mantenham-se obviamente metal.